Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Me chamo Hudson, faço parte do Conselho da Renovação Carismática Católica da área de Vitória e hoje eu vou partilhar com vocês o tema Praticai o Jejum. Este tema ele vem complementando aquele que foi trabalhado anteriormente, que foi Praticai a oração. E tanto a oração como o jejum são práticas espirituais que são importantíssimas para alimentar e fazer crescer a nossa fé nesse tempo quaresmal que estamos vivenciando. Eu quero convidar vocês a pegar a palavra de Deus em Mateus, capítulo 17, versículos de 19 a 21. Antes de ler a palavra com vocês, eu quero só colocar o contexto dela. Jesus ele tomou consigo 3 de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. E aí eles subiram a montanha e lá acontece a transfiguração do Senhor. Ele mostra toda a sua glória para os seus discípulos. Ficam lá um tempo, depois eles descem. Assim que eles descem, um pai se aproxima de Jesus, desesperado, pedindo socorro para o seu filho, que estava sendo atormentado por um demônio. Os discípulos do Senhor haviam orado por ele, orado pelo filho daquele homem, e não tinham conseguido libertá-lo daquela situação. Então Jesus ele vai, ora por ele, e o filho daquele homem é liberto, o demônio é expulso. Mas fica aquela dúvida no coração dos seus discípulos, né? Por que eles não conseguiram? Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E esse é o contexto dos versículos que nós vamos ler. Mateus 17, versículos de 19 a 21. A palavra vai dizer assim: Então os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes, por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Amém. Amados e amadas, pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos compreender que a ação do Pai, o milagre, ele acontece na medida em que cremos em Deus. Portanto, a graça só pode acontecer se tivermos fé. Mesmo que ela seja tão pequena como uma semente, um grãozinho de mostarda. Nós sabemos que pelo batismo, recebemos a fé como um dom, como um presente especial do Pai para nós. Mas precisamos cuidar dela, alimentá-la, fazê-la crescer. Não adianta eu receber uma semente e não plantar, não regar, não adubar. Eu preciso cuidar dela. E como é que se faz isso? Como é que se cuida da nossa fé? Primeiramente pela oração. Oração é o nome que nós damos para o nosso diálogo com Deus, o nosso falar com Ele, o escutar a sua voz e a sua vontade. A oração cria uma intimidade, uma confiança no Senhor e faz crescer a nossa fé. A outra forma de alimentar a própria fé é pela prática do jejum. O jejum cria em mim um autocontrole, na medida em que eu freio, que eu controlo a minha ingestão de alimentos. O fiel que jejua, ele fortalece o espírito e fica mais preparado para resistir às tentações da carne. O fiel que jejua é mais dócil à ação do Espírito Santo, ao seu direcionamento. Lembremos do Senhor Jesus quando ele foi ao deserto, lá em Mateus 4, de 1 a 11. Lá vai falar que após Jesus jejuar por 40 dias e 40 noites, o diabo foi tentá-lo, mas ele resistiu. O jejum, quando associado à oração, tem esse poder de fortalecer a nossa fé.
Nós estamos vivendo hoje um tempo de isolamento social por causa dessa pandemia do coronavírus. E essa situação tem causado incertezas, medos e até pânico. Mas não podemos deixar que esses barulhos externos nos impeçam de viver a Quaresma. Aproveite este tempo de recolhimento forçado para retomar a oração, para retomar o jejum, para fortalecer a sua fé no Senhor. Cristo, ele disse lá no versículo 21 da palavra que nós lemos, que esta espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Portanto, irmãos e irmãs, alcançaremos a vitória em Deus na medida em que nos entregarmos a Ele através da oração e do jejum. E aí, eu tenho certeza que após todo esse período que nós estamos passando, se nós nos entregarmos na oração, no jejum, na intimidade mesmo com Deus, eu tenho certeza que após esse período, nós vamos estar renascidos. Vamos ser homens e mulheres novos, mais fortes. Por isso, peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós, nossos familiares, nosso país e sobre todo o mundo. Peçamos que essa água viva, que essa água cristalina, venha mesmo nos lavar, nos purificar, nos dar um gosto cada vez maior pela palavra, pela oração, pelo jejum e nos aproxime cada vez mais de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.